Notícias. Jornal das 5, com a edição da Laura Figueiredo. E Laura, depois de o Irão ameaçar romper as negociações de paz devido a um ataque israelita a Beirute, Donald Trump diz que o ataque não devia ter acontecido. Israel atacou hoje um centro de comando do Hezbollah em Dahieh, um subúrbio a sul da capital do Líbano. Pelo menos 3 pessoas morreram. Em reação, o presidente do Parlamento do Irão diz que se não há vontade nem capacidade para cumprir os compromissos, falar em continuar o caminho é impossível. Mohammad Ghalibaf avisa que ao dar luz verde ao regime israelita não se conseguem concessões. Numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump diz que o ataque israelita não devia ter acontecido, particularmente num dia tão especial como este, em que os Estados Unidos estão tão perto de um acordo de paz com o Irão. E o presidente norte-americano diz que Israel tem o direito de se defender das ameaças, mas considera que os israelitas não devem intrometer-se no processo. Donald Trump acrescenta que o acordo dos Estados Unidos com o Irão trará paz à região, incluindo ao Líbano, e desde que todos os lados devem recuar. No dia em que celebra 80 anos, o presidente norte-americano diz que este pode ser o início de uma paz longa e bela, pede que não se estrague tudo. Donald Trump, que tinha apontado a assinatura do memorando de paz para hoje, mas o Irão diz que ainda não tomou uma decisão final. Entretanto, o secretário da Defesa norte-americano diz que Washington e Teherão estão no bom caminho para assinar o acordo ainda hoje. Pete Hegseth diz que não é uma questão de se, mas de quando. Na análise no Gabinete de Guerra, a especialista em relações internacionais, Liliana Reis, fala de uma situação imprevisível, mas diz também que o presidente dos Estados Unidos vai querer apresentar resultados práticos já amanhã na reunião do G7. Parece-me que neste momento Donald Trump quer mesmo chegar a Paris amanhã ao G7, à reunião do G7, com uma vitória diplomática. Mesmo que este memorando de entendimento deixe cair, e parece que isso está em cima da mesa, alguns pontos muito importantes, nomeadamente a questão nuclear, mas pelo menos a reabertura plena do Estreito de Hormuz ao tráfego internacional e o levantamento gradual das medidas de bloqueio, bem como as sanções económicas ao Irão, possam vir a ser firmados hoje. Análise de Liliana Reis no Gabinete de Guerra. Também o embaixador dos Estados Unidos na ONU afirma que Donald Trump tem todo o interesse em assinar o acordo com o Irão ainda hoje. E milhares de manifestantes reúnem-se em Genebra, na Suíça, para protestar contra a cimeira do G7 que começa amanhã em França. A manifestação decorreu sob um forte dispositivo de segurança, com milhares de militares mobilizados e com vigilância reforçada nas fronteiras entre Suíça e França. O protesto foi organizado pela plataforma Não ao G7, que reúne dezenas de associações, sindicatos e grupos de esquerda. Há relatos de pelo menos um carro elétrico incendiado e também as janelas de um banco partidas em Genebra. As autoridades francesas não autorizaram as manifestações, ao contrário das suíças, que aceitaram acolher o evento. Para prevenir incidentes, foi reforçada a proteção nas instalações próximas da Organização das Nações Unidas e também da Organização Mundial do Comércio. E os eleitores da Suíça rejeitaram em referendo a iniciativa da direita radical para limitar a população a 10 milhões até 2050. A proposta, promovida pela União Democrática do Centro, previa a introdução de restrições à imigração, caso a população ultrapassasse determinados limiares antes de 2050. Entre as medidas estavam ainda limitações ao asilo, ao reagrupamento familiar e às autorizações de residência, podendo ainda pôr em causa o acordo de livre circulação de pessoas entre a Suíça e a União Europeia. O governo suíço, bem como sindicatos e associações empresariais, opunham-se à iniciativa, alertam que, para impactos económicos e para o agravamento da escassez de mão de obra qualificada. De acordo com a Rádio-Televisão Estatal SRF, as projeções nacionais do referendo apontam para um não dos suíços. Atualmente, a população suíça ronda os 9 milhões de habitantes, dos quais mais de um quarto tem origem estrangeira. E uma colisão entre 2 helicópteros no Rio de Janeiro fez pelo menos 6 mortos.
Dois helicópteros colidiram este domingo no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no Brasil. De acordo com os meios de comunicação brasileiros, depois da colisão, uma das aeronaves terá explodido durante a queda, o que provocou o incêndio. O alerta foi dado por volta das 9 da manhã, hora local, 1 da tarde em Portugal. A Globo adianta ainda que um dos helicópteros, que descolou de Angra dos Reis, tinha 4 passageiros, para além do piloto. Na outra aeronave seguia apenas o piloto. Na atualidade nacional, o Ministro da Administração Interna assegura que o combate aos incêndios não vai falhar por problemas de dinheiro. Já ontem, Luís Neves assegurava que o Governo está preparado para avançar com soluções extraordinárias de financiamento para ajudar os bombeiros e dizia também que os atrasos nos pagamentos já foram regularizados. Hoje, o Ministro da Administração Interna voltou a frisar que não será por falta de dinheiro que o combate aos fogos fica comprometido. É evidente que quando estamos a falar de combate, e o verão tudo indica que possa ser muito difícil, sobretudo na região onde a calamidade ocorreu, não será por falta de verbas que os nossos soldados da paz, que são os bombeiros, deixarão de agir. Portanto, há um grande compromisso e uma grande certeza e responsabilidade por parte deste Governo e por isso o que eu ontem disse foi muito simples. Não será por falta de meios financeiros que o combate não será eficaz. Declarações do Ministro da Administração Interna à margem de uma cerimónia que assinala os 40 anos de um incêndio em Águeda que matou 16 pessoas. Luís Neves deixou ainda apelos aos portugueses para que não tenham comportamentos de risco e para que limpem os terrenos. No futebol, já se sabe quem é o árbitro que vai apitar o primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial. Tem 38 anos, é natural do Catar e foi nomeado pela FIFA para arbitrar a estreia de Portugal no Grupo K. Al-Jassim é internacional desde 2013, já participou no último Campeonato do Mundo, é, no entanto, a primeira vez que vai dirigir um jogo da seleção principal portuguesa. O árbitro vai ter 2 assistentes, também naturais do Catar, enquanto que o quarto árbitro é da África do Sul. O primeiro jogo da seleção neste Mundial acontece na próxima quarta-feira, dia 17, frente à República Democrática do Congo. A fechar, o piloto britânico Lewis Hamilton regressa às vitórias na Fórmula 1 quase 2 anos depois. O piloto não vencia desde o GP da Bélgica em 2024, após trocar a Mercedes pela Ferrari neste ano. Triunfou hoje no Grande Prémio de Barcelona-Catalunha, a 7ª ronda da temporada. O piloto bateu os compatriotas George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, desistiu a 4 voltas de final com problemas mecânicos, mas mantém o comando do Mundial com 156 pontos contra os 115 de Hamilton. É assim que fechamos o Jornal das 5.